Vai, vai. Boa tarde, gente. Estamos dando início à atividade remota do estágio supervisionado 3 em Filosofia da UFPI, Universidade Federal do Piauí, do Polo de Juazeiro. Meu nome é Nayane, em conjunto com minhas colegas Damiana, Deise e Edivânia, iremos falar de felicidade em Santo Agostinho e em Aristóteles, e o existencialismo em Sartre. Iniciaremos com Deise, em Felicidade com Aristóteles, e logo após com Edivânia, em Felicidade em Santo Agostinho. Deise, por favor. Boa tarde. Como já foi dito, meu nome é Deise Oliveira, e vou falar um pouco daquilo que me chamou a atenção no livro Ética Nicômaco de Aristóteles. E iremos começar com a honra, né? O que me chamou a atenção foi honra, prazer, o dinheiro, a amizade e o meio termo. Irei falar desses 5 exemplos de felicidade para Aristóteles. Para mim, que não é só um exemplo, são ensinamentos, né? Eu tomo como ensinamento esses passo a passo que ele nos deixou no seu livro Ética Nicômaco, né? Irei começar com a honra. Aristóteles vai dizer que as pessoas buscam honra o tempo todo, né? Todo mundo deseja ser honrado, todo mundo deseja ser aplaudido, ser reconhecido. Só que as pessoas estão tão viciadas a quererem honra, como se elas dependessem da honra ou da admiração de alguém para que elas se sintam bem, né? Na verdade, elas desejam isso para o bem delas mesmas, para provar que elas mesmas são boas, né? E também Aristóteles fala do prazer. Todo ser humano deseja ter prazer. Nós gostamos muito de sentir prazer, seja o prazer degustativo, seja o prazer sexual, seja o prazer sair para se divertir. Existem vários tipos de prazer, né? Outros sentem prazer em fazer coisas erradas, né? Mas o prazer também, ele acaba aqui nos escravizando, né? O prazer mesmo no relacionamento. Tem pessoas que são escravas do seu prazer, escravam um do outro. Outras pessoas são viciadas em bebidas e em outros tipos de drogas, e elas não percebem que aquele vício, aquele prazer que elas sentem, acaba que viciando elas, né, nesse prazer e tornando elas escravas, ao ponto de elas não perceberem que elas estão escravas daquilo. Irei falar também sobre o dinheiro, aquele tão desejado por todos, né? Primeiro, nós desejamos, Aristóteles fala no seu livro que todo mundo, que o fim último de todas as coisas é a felicidade. Nós estamos o tempo todo buscando ser feliz, sempre buscando ter alguma coisa, mas aquilo que a gente mais busca mesmo, que todos buscam, é ter uma vida estruturada, ter um financeiro bom, né? E nós acabamos que não olhando para aquilo que realmente é importante, porque o dinheiro ele é necessário, o dinheiro ele é importante, só que o dinheiro ele não define felicidade, assim como o prazer não define felicidade, a honra não define felicidade, entendeu? Eles são meios para que a gente possa ser feliz, para que a gente para que possamos ter uma vida confortável, mas que define felicidade não define, porque há pessoas que têm uma condição financeira muito boa, né, que têm uma vida muito estruturada, e você pergunta para essas pessoas se elas são felizes, e elas respondem que não são felizes. Por quê? Porque falta alguma coisa, né? Desde que nascemos, nós somos treinados a crescer e já pensar no que a gente vai ser. Tanto que os nossos pais costumam dizer assim, meu filho vai ser médico, ou meu filho vai ser advogado. E eles estão sempre buscando algo para que os seus filhos venham ser, né? Ao invés de ensinar que o seu filho, eles têm que buscar primeiro a felicidade, mas não no financeiro, não nos prazeres carnais da vida, né? Mas buscar ser feliz consigo mesmo, né? Buscar ser feliz com seus familiares, estar ali sempre com eles, né? Porque hoje mesmo, no tempo de hoje, no século XXI, nós estamos vivendo mais para a rede social, nós estamos vivendo muito fora de casa, né? E a pandemia está fazendo com que
todos aqueles que têm condição financeira e os que não têm condição financeira, todos que têm plano de saúde, os que não têm plano de saúde, a pandemia está igualando todos nós, porque tem pessoas que têm condição financeira que estão morrendo e aqueles que não têm também estão morrendo. Todos estamos dentro de casa no mesmo barco. Então, o dinheiro, ele não é algo importante. Ele não é sobre todas as coisas. Ele é um meio para que possamos alcançar a felicidade, né? E Aristóteles também vai falar da amizade, né? Ele vai dizer no seu livro que quem tem amigo é feliz. Só é feliz quem tem amigo. Mas no seu livro ele vai dar três tipos de amizade, né? Aquele amigo interesseiro, né? Que é seu amigo porque você tem algo para oferecer a ele, né? Não pelo que você é. Aquele outro tipo de amigo que busca estar ao seu lado não pelo que você é também, mas porque você é conhecido, vamos dizer assim, porque você anda em meios que ele gostaria de estar. Então, para ser honrado e se sentir igualado, ele acaba que se tornando seu amigo por interesse, por buscar honra também. E existe também aquele amigo que é um amigo fiel, o melhor de todos, né? Aquele amigo que se alegra com a nossa alegria, aquele amigo que estende a mão quando a gente precisa, né? Quando o outro está ali precisando, ele está disposto a estender a mão, né? E mover-se para fazer o outro amigo se sentir feliz. Aristóteles também vai falar que um dos maiores bens é a virtude, né? Porque a gente não deve buscar honra, dinheiro, amizade e prazer. A gente deve buscar ser virtuoso, né? Praticar o bem, ter empatia pelo próximo, ser uma pessoa ético, ter uma boa moral, uma boa conduta. Porque não adianta a gente ter dinheiro, buscar desejos carnais, não adianta a gente viver cheio de amigos se nós não temos uma boa conduta, né? E para Aristóteles, a virtude é um bem muito, muito grande, muito precioso, porque ele diz que que nós devemos buscar o conhecimento, né? Durante toda a nossa vida. E não adianta a gente ser virtuoso hoje. Temos que ser virtuoso todos os dias, né? Constantemente sendo virtuoso, porque a virtude só se consegue ser virtuoso através de uma prática, né? Devemos praticar constantemente a virtude, buscando conhecimentos, buscando mais sabedoria, se aperfeiçoar cada dia mais, né? Tipo, hoje em dia mesmo, em tempos de pandemia, eu acredito que muitas pessoas estão parando mais para pensar, para refletir os seus atos, né? Eu acredito hoje que as pessoas estão parando mais para olhar para o outro, para se importar com o outro, né? Eu acredito que muita gente não tinha tempo para seu familiar, para seu esposo, para sua mãe, para seu pai, para seu irmão e para alguns amigos que se encontram longe, né? Acredito que algumas pessoas pararam de ligar para um amigo que está longe. Mas a pandemia está fazendo com que todos desejam estar no trabalho, mas também um dia todos desejaram estar dentro de casa, né? Descansando. E hoje todas as pessoas estão desesperadas. Por quê? Elas querem estar na rua. Elas não sentem prazer em estar em suas casas, em seus lares, com seus familiares. Eles só sentem prazer se eles estiverem na rua, né? E Aristóteles vai nos ensinar que nós devemos seguir um meio termo, né? Temos que estar o tempo todo moderado, né? Não exceder os excessos. Seja, se você buscar prazer, não exceda os prazeres. Tenha um limite nos seus prazeres, né? A nossa vida, ela precisa ter limite. Ter limite em todos os sentidos. E é isso que Aristóteles nos ensina, o meio termo. Tem pessoas mesmo que sente prazer em comer demais, né? A pessoa não sente prazer de comer uma coisa, ele não para. Ele não tem um limite de parar quando precisa parar, né? Comer o primeiro, o segundo, ele não sabe qual é o seu meio termo. Ele acaba ultrapassando e comendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
e não vê que lá na frente essa bestialidade dele vai fazer com que ele venha se sentir mal, né? Pelo excesso daquilo que ele comeu demais. E pandemia. Falar um pouco da pandemia, como eu já comecei a falar. Ontem, quando eu estava escrevendo sobre o que eu ia falar, eu falei, não vou falar nada planejado, porque não se planeja aquilo que vai falar. Mas veio à mente uma mensagem de um livro que eu li. Desculpa, é porque apareceu algo aqui na frente e eu não estou conseguindo ler. E eu li sobre um médico, né? Um médico que estava ali, um médico de São Paulo. Ele foi para uma aldeia, fazer um trabalho na aldeia, e lá, quando o trabalho acabou na aldeia, ele e um índio resolvem tomar um banho no rio. E quando eles resolvem tomar o banho no rio, eles mergulham. E quando eles saem do rio, eles resolvem sentar em frente, na beira do rio, e começar a pensar, a refletir, olhar a paisagem, sentir a brisa do vento no seu rosto. E aí o médico resolve perguntar para o índio, né? Você é feliz? E o índio responde, sim, sou feliz. E o médico pergunta para ele, e o que é felicidade? E o índio, ele se cala. Ele fala, não sei, e se cala. E aí o médico, ele começa a refletir, a pensar a vida dele, porque o índio, que não tem nada, que vive ali sem nada, né? Sem tecnologia, sem carro, sem tudo aquilo que a gente almeja ter, que a gente gosta de ter. O índio se sente feliz, ele só não sabe definir o que é felicidade. E o médico que tem tudo, né? Ele tem casa, vive na cidade, tem de tudo. E ele começou a refletir. Acredito eu, na filosofia a gente não pode colocar a nossa opinião, né? Mas com certeza o médico, ele pensou, ele refletiu se ele realmente é feliz, né? Com tudo que ele tem. Ou se a felicidade está ali nas pequenas coisas, né? Porque a felicidade, com certeza, ela está dentro de nós, né? E é isso que eu quero deixar para vocês. Encerrar contando, né? Esse exemplo, né? Do médico, essa reflexão sobre o médico e o índio, para vocês refletirem. Se vocês são felizes. E o melhor, melhor é saber o que é a felicidade, ou se o que verdadeiramente importa é você ser feliz, né? Porque o índio, ele não sabia o que é a felicidade, mas ele disse que ele é feliz. Então, ele não precisou saber o significado, né, do que é a felicidade. Espero que eu tenha contribuído um pouco aí. Vânia? Eu vou falar sobre a felicidade. Meu nome é Edvânia, boa tarde. Eu vou falar sobre a felicidade em Santo Agostinho. É necessário entender que, para Agostinho, a razão e a fé, elas não se diferem. Elas não se diferem, não são conceitos diferentes. Elas precisam ser... elas podem andar unidas, porque para a fé e a razão precisam andarem unidas, né? Porque para chegar a Deus, precisamos ter a fé e temos que ter a razão. Agostinho entendia isso tão bem que chegou a dizer assim. Ele chegou a dizer uma frase: creio para entender e entendo para crer. Desse modo, como é que o pensamento de Agostinho de racional? Porque ele não substitui a fé, mas serve para reforçar a fé, né? Agostinho percebia que as pessoas elas eram vazias, tinham momentos que se sentiam vazias e procuravam preencher esse vazio com coisas materiais, com prazeres, com coisas que para eles fossem trazer felicidade. E na realidade,
essa felicidade não estava nesses materiais, nesses prazeres. Então, a fé e a razão, elas tinham que andar juntas e unidas, que era para o atendimento de Deus pudesse acontecer, a crença, e se embasarem dentro de uma realidade, de um conceito que realmente faz sentido. O homem não vai seguir algo que ele não faça sentido para a vida dele, né? Então, ele tem que procurar algo que realmente trouxesse sentido, que realmente fosse trazer a ele a felicidade, mas por completo. E essa felicidade completa não estava nas coisas materiais. Para Agostinho, a felicidade por completo, ela está em Deus, em buscar a Deus, né? E não adianta, por exemplo, você tem bem material, mas não é feliz. Você não tem bem material, mas você também não é feliz. Por quê? Porque essa felicidade, ela se encontra em Deus, essa felicidade se encontra na sabedoria de Deus. Porque os bens materiais se acabam, os prazeres, elas nos escravizam, né? A honra, por um momento, você vai ser feliz. Você ganha um prêmio, você ganha um troféu, e você vai ser feliz com aquilo, no momento. Coisa de momento. E depois o vazio continua. Você nunca vai se sentir satisfeito por aquilo que você já conquistou, por aquilo que você tanto desejou. Você vai se sentir feliz no momento que você conquistou, mas e depois? O vazio continua. Então, esse vazio só é preenchido quando você busca Deus, porque Deus sim completa esse vazio interior do ser humano. Esse vazio que preenche a alma, né? Com tudo que é necessário. Porque a felicidade ela não está assim, não nasce do nada, ela não está por completo nos desejos humanos. E sim, quando você se sente bem consigo mesmo, bem com a sua alma, com o seu espírito, né? Que você se sente fortalecido, mas para você esse fortalecimento, segundo Santo Agostinho, você tem que ter Deus, tem que procurar a sabedoria de Deus. Eu vou falar um pouco sobre o existencialismo em Sartre. E o existencialismo de Sartre é considerado, na verdade, Sartre, né? É considerado como um existencialismo ateu, ao contrário de outros filósofos, né? Porque é considerado ateu, porque ele acreditava que a existência humana não depende, a essência humana não depende de uma, como eu digo, é considerado pelo fato dele não acreditar que necessitasse de ser... agora eu me perdi todinha. Por ele acreditar que a existência não dependesse de Deus, né? Então, assim, ele quis dizer o que com isso? Que a existência humana vem não a partir do momento que o ser nasce, e sim a partir do momento que ele se realiza como pessoa, entendeu? Então, é isso. Aí, outra parte bem interessante que eu acho é a questão da liberdade. Por quê? Porque Sartre diz que o ser humano está condenado a ser livre.
E muitas vezes o ser humano ele não sabe como lidar com essa liberdade. E é nisso aí que às vezes acontece deles ter aquela liberdade e não saber lidar. Muitas vezes ele teme as consequências o que ele vai fazer com essa liberdade. Ele teme o que ele possa ser futuramente, as consequências que ele possa sofrer a partir do momento que ele toma uma decisão na vida. Então, isso eu entendo como um medo, né, que o ser humano tem de usar a sua liberdade, e o fato dele ter como essa liberdade por ser condenado, no caso, eu vejo assim, que não é um triunfo para ele, a liberdade. Eu vejo como tipo um castigo que o ser humano tem em conviver, né, com essa liberdade e se tornar algo e depois, futuramente, sofrer as consequências. Então, o que seria? Muitas vezes ele chega a negar, né, o que ele é, que parte, nesse caso, para a questão da angústia, né, que é negar o que ele se tornou. Então, eu acredito assim, que muitas vezes a angústia é isso. Ele segue algo na vida dele que ele acha interessante, uma decisão que ele toma, né? E futuramente, o que ele chegou a se tornar, muitas vezes ele nega a existência, aquilo que ele se tornou. Então, assim, essa questão da angústia também, né? Que o ser humano tem. E, assim, tudo que o ser humano vier se tornar é uma escolha que ele tem que fazer. Na verdade, a partir do momento que ele é responsável pelos seus atos, né? O ser humano é responsável pelos seus atos e o que ele vier se tornar, ele não pode culpar ninguém, né? Porque muitas vezes o ser humano, ele tem uma certa questão de dizer assim, eu não me tornei isso, eu não me tornei um médico, um professor, porque por culpa disso, daquilo, de alguém, né? Que às vezes o pai, a mãe ou um esposo, no caso de uma mulher que se casou, teve que cuidar de filhos, né? Teve que dar continuidade à vida de casada e parou de estudar. E eu vejo muito essa questão, porque culpa, né? Culpa marido, culpa alguém por ela não ter conseguido uma realização profissional, por exemplo. E essa questão, Sartre, ele deixa muito claro essa questão, né? Que você é o que você escolheu ser, independente do que a pessoa, de alguém ter influenciado alguma coisa na sua vida, porque todo ser é responsável, né? Pelo que veio se tornar. E não se pode culpar ninguém por isso, né? Então, assim, eu entendo o existencialismo de Sartre por esse lado, né? Que Sartre, a liberdade humana, para ele, é a essência de todas as coisas, a liberdade. Então, o ser livre para Sartre é isso, é você poder escolher o que você vai ser e futuramente, quando você chegar naquele objetivo que você, por exemplo, você quis ser professor de filosofia, só você pode decidir isso por você e você não pode culpar ninguém se você não chegar no seu objetivo. Se você não chegar a se formar, se você não chegar a finalizar o seu curso, você não pode culpar ninguém, foi uma escolha sua. Eu entendo, né, essa questão, né, da liberdade, de escolha do ser humano, né? Então, agora eu vou passar para a Nayane, dar continuidade, que ela vai falar mais um pouco. Não, a Edivânia concluiu o pensamento dela, não? Agora? Você voltou, Edivânia? Edivânia, você está ouvindo? Liga seu microfone, que está desligado. Oi? Tá me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo.
Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Sim, estamos lhe ouvindo. Então, continuando. O raciocínio de Santo Agostinho, né, no sentido da felicidade, seria esse. Desejar algo para conquistar a felicidade é incompatível, porque esse algo pode ser perdido, né? Ele pode ser perdido fazendo pessoas voltar ao seu estado normal, um estado de infelicidade. Por mais que você procure ser feliz, você achar que está feliz, eu estava aquele vazio dentro de mim. Eu desejo fazer algo. Vou e faço aquele algo e, por fim, né? Por fim, conquistei aquele algo. Mas acaba que você volta ao seu estado. Porque depois que você conquista algo sonhado, aquele tão desejado, você acaba por voltar ao estado normal. Seu estado de infelicidade. E é onde muitos se enganam, né? Em pensar assim, eu quero ter uma casa, eu quero ser rico, porque só assim eu vou ser feliz por completo. Só assim eu vou ser feliz por completo. E não é assim. E não é assim porque essas coisas mudam, essas coisas fazem a gente retornar ao estado que a gente estava antigamente. Se você para Santo Agostinho, os bens perecem, as honras acabam e os prazeres duram poucos, né? Duram pouco. E se ele entende assim, que os bens e as honras são coisas que trazem muito num momento de felicidade e você não se completa em si, né? Então, a felicidade para Agostinho consiste em Deus, em você buscar sabedoria em Deus. E não só isso, mas você procurar em si próprio a felicidade. Porque a felicidade não está nas coisas mundanas, nas coisas terrenas, né? A felicidade está em Deus. E é isso, gente. Espero ter contribuído e desculpa a falha do aplicativo. E vou retornar à nossa amiga Nani com o existencialismo. Bom, falando um pouco mais sobre o existencialismo de Sartre, muitos pensam que no pensamento de Sartre ele quer provar que Deus não existe. Mas na verdade não é isso. Para ele, pouco importaria se Deus existisse, porque não mudaria o fato da existência do homem. Para ele, o homem veio do nada. É a existência e depois construir sua essência. Não é que nem as coisas no mundo. As coisas no mundo, primeiro vem a essência. Como, por exemplo, se construir uma casa ou lapidar uma pedra, a gente já tem a essência de como vai ser aquilo. O homem não. O homem tem a existência e depois vai construir a essência dele. Do caminho, ele vai construindo sua essência e fazendo suas escolhas. O existencialismo de Sartre tem mais dois pensamentos, que é a má-fé. A má-fé é o que Damiana falou, é você depositar sua responsabilidade nos outros. Se você não conseguir algo, você diz, não consegui por causa de tal pessoa. Acontecer algo em sua vida, você diz, porque Deus quis. Não, Deus não quis. Foi sua escolha que levou a acontecer aquilo. E o outro conceito é o em si e o para si. O em si. O em si já é definido o conceito. O em si define em outro. É as coisas. Tipo, as coisas no mundo. Já tem o conceito. É o em si. Lápis, caderno, cadeira, tudo em si. Já tem um conceito definido e já formado. E o para si. O para si é o que é para ser mudado. É a mudança. O para si é onde está o homem. O homem está a todo momento sujeito a mudanças. Aí falo, o preconceito. O preconceito está nisso. O preconceito no mundo. Não é no mundo. O preconceito, nós que construímos o preconceito. O preconceito é uma construção nossa. Nós que tornamos pessoas preconceituosas porque está no mundo. Nós que construímos o preconceito, a
xenofobia, o racismo. O racismo estrutural é nós que construímos, por isso que pode ser destruído. Não é uma coisa existente no mundo, a gente que constrói, talvez pelo homem. Sartre diz que a liberdade, o homem está condenado à liberdade. A condenação da liberdade vem isso, você tem o direito da escolha. A todo momento você tem que fazer uma escolha. E essas escolhas que constroem a sua essência. Você tem sua existência e vai construir a sua essência a partir de suas escolhas. E essa liberdade que você tem gera sua angústia. Você não sabe o que vai acontecer o amanhã, através de suas escolhas. Não dá para você imaginar ou prever o que é que vai acontecer amanhã. Aí por isso que Sartre disse que o homem vem do nada. Não foi Deus que criou. Ele não estava preocupado em salientar se Deus existia ou não, tirar a existência de Deus. Que para ele, Deus não ia interferir em nada nas escolhas do homem. É isso. Daniela falou um pouco sobre as escolhas que o ser humano em todo momento tem que fazer e botar sua responsabilidade em cima dos outros, que é onde encaixa a fé. Aí, Damiana, olha aí mais um pouco sobre gente está sobre essas escolhas que se encaixa na má fé. A má fé encaixa isso daí, de você transferir sua responsabilidade para o outro. Se você não consegue algo, você culpa o outro. Não é, Damiana? Isso, é. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Você está me ouvindo, Nayane? Então, Tô ouvindo. a má fé, o que eu entendi como má fé é exatamente isso, porque a má fé é negar, né? Muitas vezes Negar. eles negam a própria liberdade, o que ele se tornou, né? Porque assim, ele buscou algo, né? Porque para conseguir a sua essência existir, na verdade, né? Aí ele passou a buscar algo e ele tem que, o ser humano tem que buscar, né, para se tornar alguém. Então, assim, e a má fé, a parte que eu entendi é exatamente isso, é onde ele nega a sua existência, né? A má fé é a negação. É você negar sua responsabilidade, você transferir Isso, sua responsabilidade para os outros, como para Deus. Acontece algo, você bota, foi Deus quis assim, não foi Deus. Foi suas escolhas que levaram a isso. Aí isso. vem o para si. O para si é onde o homem se encaixa, o sujeito à mudança, é acessível à mudança. A todo momento o homem está suposto à mudança e o mundo. Aí onde se encaixa as coisas, o preconceito hoje no mundo. Que muitos, é construtural, preconceito é no mundo. Não, não é do mundo. Preconceito é nós que criamos, o mundo que cria o preconceito. E vai transferindo em geração o preconceito. O racismo, a homofobia, tudo se encaixa nisso, no pra si. Isso, é. Meninas? Pronto. Damiana? Oi? Você ia falar alguma coisa? Sim, então, tem um trechozinho aqui que diz assim, ó, o homem é um projeto de si mesmo, ele passa a existir a partir do momento que ele se realiza e é responsável pelo que vem a se tornar. Então, essa é a questão, né? Porque o ser, ele não nasce pronto, a cada dia ele tem que buscar, né, se tornar o que ele quer se tornar, né? E ele passa a existir a partir do momento que ele se torna aquilo que ele quer ser, né? E ele não pode jamais, ao que ele vier se tornar, culpar alguém por isso, né? Pelo que ele deixou, talvez, de conseguir na vida, né? Vocês querem falar mais alguma coisa sobre felicidade, Daisy? Tá bom, fale. E deixar a reflexão, né? O que é a felicidade? Isso. Você se considera uma pessoa feliz? O que seria essa felicidade para você? Posso falar, Vânia? Né? Porque muitos acham que a felicidade está nas luxúrias,
viver em excesso, viver uma vida de excesso. E, nesse sentido, você está vivendo sabedoria, né? Que a sabedoria vem de Deus, porque é isso, Agostinho queria isso, viver uma sabedoria que venha de Deus. E essa sabedoria que vem de Deus não é viver bem, você tem que viver bem, viver consigo mesmo, tendo uma sabedoria que vem de Deus, né? Que uma sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria em excesso, sem orgulho, sem luxúria, sem viver os vícios mundanos, os vícios terrenos. Então, seria isso a felicidade em Santo Agostinho. Você tem que ver uma felicidade, buscar uma felicidade que seja buscada em Deus, que seja da sabedoria de Deus e não das coisas terrenas. Então, fica a pergunta: você é feliz? O que seria felicidade para você? E é isso. Eu quero deixar também, antes de tudo, quando eu estava pensando que eu ia falar nesse vídeo, eu até mandei Nayane entrar e ligar a televisão rápido. Nayane, liga a tua televisão rápido, porque estava passando um filme e eu achei muito interessante, né? O nome do filme é Soul Surf, Coragem de Viver. Eu achei que tem tudo a ver com a felicidade, porque a menina, ela era surfista, né? Tocava instrumentos e ela amava viver. Só que em um acidente ela perdeu o braço, né? Ela amputou o braço. E é uma menina jovem, cheia de sonhos, né? Cheia de vontade de viver. E aí ali ela se viu naquela situação, né? Perdeu um braço. Tem que recomeçar. Como recomeçar? Nem todo, assim, não é todo mundo que age da forma que ela agiu no filme, né? De primeiro ela se assustou, né? Foi um choque, mas no momento que eu comecei a assistir o filme, ela estava ensinando para a família dela, que estava super abalada, que ela só perdeu um braço. Que a vida dela continua, né? Que ela é grata por ela estar viva. E ela deu super... Aquele filme deixou bastante lições de vida, sabe? E aí eu resolvi escrever isso aqui. Ela não tem um braço, mas tem gratidão. Ela não tem um braço, mas tem um recomeço. Ela não tem um braço, mas tem determinação. Ela não tem um braço, mas tem uma mão para estender. Ela não tem um braço, mas tem coragem. Ela não tem um braço, mas tem amor que a move. Independente da posição que ela se encontra. Ela não tem um braço, mas tem esforço. Quer dizer, ela teve que recomeçar a vida dela, né? Não tendo o braço dela, mas ela tinha tudo isso. Gratidão, recomeço, determinação, uma mão a estender ao outro, coragem, um amor grande que não se mede, ao ponto de... era para ela estar sendo consolada, né? Abraçada pela família. Era ela que estava abraçando. Tanto que ela disse que se ela tivesse... Ela nunca, com 2 braços, abraçou tanta gente. No final do filme, ela falou como ela está abraçando agora, né? Com um braço só, né? E, antes de tudo, ela tem soço. Eu achei que esse filme foi uma grande lição. E é isso. Ou seja, a felicidade dela não dependia do braço, de ter o outro braço, né? Ela ser feliz, Porque ela se sentia feliz na situação que ela estava. Né? A felicidade estava dentro dela. Essa desesperada. Edson e Adriel, quer falar alguma coisa? Oi, meninas. Oi. Vocês já encerraram? Você conseguiu gravar, não conseguiu, Daisy? Parar? Eu acho que o Zoom, Conseguiu. eu acho que o Zoom ele tem um limitezinho, não é, de tempo para gravação? Tem. Eu não, é porque Tem. eu não sei se eu posso encerrar ou... Encerre, pode encerrar a gravação e você deixa só até essa parte que vocês falaram. E agora a gente fica conversando mesmo. É porque minha preocupação é, quando a gente encerra, ele já salva por ele mesmo. Se eu parar aqui, ele pode gravar? Ele pode ficar gravado? Grava, salva. Isso, você encerra a gravação. Ele salva se pausar? Vou pausar. Pausa aí para ver.